Papo Certo. Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Ucrânia sugeriu pela primeira vez que pode negociar com a Rússia a situação da Crimeia. Um dos principais assessores do governo ucraniano não descartou conquistar a Crimeia com a força da guerra, mas afirma que é possível uma negociação com a Rússia. A região da Crimeia está desde 2014 sob domínio dos russos, mas a nação ucraniana acredita que o território é dela. Nessa região, a Rússia tem bases navais importantes que guiam as tropas russas na Ucrânia. Desde que a guerra começou, a Ucrânia se nega a entrar em negociações com a Rússia, caso os russos não sigam as diretrizes colocadas por Zelensky, como retirar as tropas da Crimeia. Mas a situação ainda pode mudar. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, 10 horas 2 minutos nesta sexta-feira, feriado, sexta-feira santa, feriadão em todo o nosso país, mas o Bastidores do Poder está por aqui, menos Heitor Fredo, que disse que estaria aqui, mas está de folga em casa. Mas quem está aqui conosco é Bárbara Guimarães, que vai nos ajudar hoje no Bastidores do Poder. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Tiago. Heitor Fredo saiu em substituição, tô eu aqui, foi passear, mas eu acho que a previsão do tempo até mudou para estragar os planos de quem tá de folga, que a gente tá aqui lutando nesse plantão, viu? Bom dia para você e para quem nos acompanha. Eu vou confessar que quando você está trabalhando no plantão, né? Jornalista faz muito plantão, feriado, tá chovendo, você tem até um alívio. Fica assim. até feliz. Tô brincando. Vamos lá, gente. 10 horas 3 minutos aqui no Bastidores do Poder. É uma produção do Departamento de Jornalismo da Band aqui em Campinas, que tem apresentação hoje minha aqui de Thiago Prudente e de Bárbara Guimarães. Na mesa de som, Leandro Renato. Na central técnica, Danilo Capucci. Você pode sintonizar o Bastidores do Poder pelo FM 85,7 ou pelo AM 1170. Pelos aplicativos também, pelo Band Rádios. Baixa aí no seu celular o Band Play e também Rádio Bandeirantes de Campinas. Pela internet no youtube.com. Você quer ver a nossa carinha? Muita gente que assiste a tela da Band já conhece a nossa carinha, mas se você não conhece, acessa lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Para participar, manda o seu WhatsApp, a gente está esperando aqui a sua participação, a sua crítica, a sua opinião, o seu contraponto pelo 19, o DDD 97102 1493, 19 97102 1493. E vamos começar esse Bastidores do Poder, porque o pessoal aqui... A Bárbara estava no Bora São Paulo hoje, Bárbara? Estava no Bora São Paulo. E o pessoal, Everton Ramos, estava lá no Mercadão hoje? Livre, leve e solto, conversando com todo mundo, perguntando o preço do peixe, dica de receita e tomando chuva, viu, Thiago? Porque Campinas tá embaixo de um temporal. Exatamente, a gente já vai atualizar as estradas e a situação da chuva, mas o Everton também gravou aqui para a Rádio Bandeirantes. Vamos ouvir um boletim que ele enviou para a gente contando como é que tá o movimento no Mercado Municipal de Campinas.
Oi, Bárbara, Thiago, bom dia para vocês, para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira santa de chuva e também de muita movimentação aqui no Mercadão, no Mercado Municipal de Campinas. Nós viemos acompanhar justamente a procura pelo peixe na última hora, né? Em pleno dia, bastante movimentado, muita fila. Teve gente que ficou 1 hora na fila aguardando ser atendido, aguardando finalmente, né, garantir o almoço da Sexta-feira Santa. Também algumas filas de carros foram registradas no entorno, por mais de um quarteirão aqui na chegada ao Mercadão, o pessoal tentando estacionar antes de vir então comprar o peixe. Algumas pessoas decidiram vir de última hora justamente para conseguir o peixe fresco para o dia, para a Sexta-feira Santa. Só que conseguir o peixe fresco também significa pagar um pouco mais caro. Entre as principais opções para hoje que o pessoal está levando, segundo os funcionários de uma das peixarias aqui do Mercadão, estão tacu, tilápia e corvina. Esses 3 estão sendo vendidos a R$ 29,90 o quilo. E a opção ainda mais barata é a sardinha, R$ 14,90 o quilo. Eu conversei agora há pouco com uma moradora do Pernambuco, ela contou que se assustou, porque lá ela paga cerca de R$ 40 no quilo do filé de salmão. Aqui em Campinas, no Mercadão, o mesmo filé de salmão está R$ 129,90 o quilo. Muita movimentação, muita gente deixando para a última hora. Vou conversar aqui com uma senhora, só um minutinho. Moça, fala para mim, por que a senhora decidiu vir comprar o peixe da Sexta-feira Santa hoje, na Sexta-feira Santa? Porque eu trabalho, não tive tempo. Correria do dia a dia, né? Sim. Como que é o nome da senhora? Francisca. Dona Francisca, o que a senhora está achando dos preços? Muito caro. Muito caro. Mas ainda assim tem que manter a tradição. Não é por tradição. Eu tô comprando porque meu pai gosta. E vai fazer para ele hoje? Sim. Bom almoço para vocês, Obrigada. Viu? Tem gente que vem pela tradição, né? A gente lembra a Sexta-feira Santa, o dia, né? Em uma forma de consternação, muitas pessoas, os cristãos, eles não comem carne nessa Sexta-feira Santa. Então a principal opção é o peixe salgado, almoço salgado, e a movimentação segue muito grande por aqui. O Mercadão vai seguir aberto até o meio-dia nessa Sexta-feira Santa, tá quase fechando inclusive. Amanhã ele funciona em horário normal, viu? Das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Tá aí, então, Everton Ramos. A gente tava conversando aqui fora do ar. A vida de repórter não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. Tem hora que dá uma agarrada ali, né? Mas, peixe tá caro, viu? Queria até falar com quem tá ouvindo a gente que eu descobri outro dia, eu não como carne, só como peixe, sou uma vegetariana meio fake, que o pessoal fica vendendo o filé de tilápia com outro nome e cobrando mais caro. Você já viu isso? Eu consumo pouco peixe, mas... Eu descobri isso aqui em Campinas, fui outro dia almoçar e tava lá, São Peter. Falei, o que é esse peixe? Esse é o filé de tilápia. É tilápia, só que é mais caro. Então, na hora que você for comprar aí seu almoço, você que tá ouvindo a gente, pode pedir tilápia tranquilo que vai vir um peixinho gostoso. É mais caro porque é em inglês. É, claro, internacional. Águas internacionais. É cada coisa que a gente vê, e o Procon tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque isso acaba afetando o pessoal. Ó, o Gustavo Gimenez está ali fora, ó. Vou até falar para ele entrar aqui, ó, que tem visitantes aqui na Rádio Bandeirantes. Que beleza! E é sempre bom a gente mostrar, porque o pessoal tá no feriado, mas eles estão aqui, ó, conhecendo os estúdios da Rádio Bandeirantes em Campinas. Bem-vindos! Vocês são da onde? Da Unip, estudante de jornalismo? Então, que honra ouvindo o nosso programa no feriado. Exatamente, isso que é empenho, hein? Tem certeza que vocês querem ser jornalista, trabalhar no feriado? Tá tudo... essa pergunta algumas vezes pra ele. A gente tá cogitando mudar a resposta. Estamos aqui, então, conhecendo os estúdios da Rádio Bandeirantes. Sejam muito bem-vindos. A gente aqui parou o ar. Para vocês terem uma ideia, o rádio é assim, é mais dinâmico do que a televisão. Então, sejam muito bem-vindos ao Grupo Bandeirantes. E o Gustavo Gimenez daqui a pouco vai dar o ar da graça aqui, né? Então, estamos te esperando. Obrigada. Obrigado, gente. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Tá aqui, então, para os ouvintes. O descontraído, como sempre, aqui no Bastidores do Poder. Vou dar uma atualizada nas estradas, que é importante, porque nesse momento chove forte na região de Campinas e o motorista precisa redobrar a atenção nas principais rodovias que cortam a região. Eu, por exemplo, cheguei aqui
no Grupo Bandeirantes, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Antes tinha uma janela aqui no estúdio, gente. Quando apresentava a Primeira Hora, a gente sempre falava do alto do Jardim São Gabriel, o tempo tá desse jeito. No caso, agora não é mais possível. Agora a gente só vê pela atualização online. No caso, a chuva continua forte, então quem vai pegar o corredor Dom Pedro precisa redobrar a atenção. Não há pontos de congestionamento nesse momento. Para quem vai pegar a rodovia Bandeirantes, olha só, tráfego congestionado em Itupeva, na pista expressa. Observação, tem um acidente nessa região, é o quilômetro 66, no sentido interior, então o motorista precisa redobrar a atenção. Quem está na região metropolitana, está vindo para Campinas, precisa redobrar a atenção. Também tem tráfego congestionado na chegada a São Paulo, então o motorista precisa redobrar a atenção nesse sentido também. São Paulo é sempre... Quando não tem trânsito na chegada de São Paulo, né? E hoje é feriado, hein? Com chuva. Com chuva, com situação complicada. A Bandeirantes está bem complicada. Congestionamento em Jundiaí, na pista expressa também. Tráfego intenso, muita gente se locomovendo nessa manhã de feriado. Na Anhanguera, tráfego congestionado em São Paulo, na pista marginal. Detalhe, é porque tem uma obra na pista externa do Rodoanel Ramo B para acessar a Anhanguera, então está provocando problemas. Então, para quem vai para São Paulo, utilize o retorno pelo acesso via marginal, quilômetro 24. Então tá a dica aí. Tá saindo de Campinas, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, saindo por São Paulo pela Anhanguera. Se você for fazer esse acesso, utilize o acesso via marginal, quilômetro 24, para evitar o trânsito. Dicas aqui da concessionária Autoban. Corredor Dom Pedro, tudo tranquilo. Na cidade de Campinas também, tudo tranquilo. O pessoal curtindo. Se mantém assim. Exatamente. Bom, a gente fez esse giro aqui por Campinas. Vamos para Brasília, porque Brasília está de folga hoje, mas ontem a movimentação foi grande por lá, inclusive com 100 dias de governo, né, Bárbara? Teve movimentação intensa, o governo Lula chegou aos 100 dias do governo e convidou os jornalistas para um café da manhã. No cardápio, avaliação sobre juros, críticas ao Banco Central, comentários sobre política internacional e até piadinha, viu, sobre Bolsonaro e Moro. Vamos começar explicando como é que foi o início dessa reunião. Lula falou também sobre o novo ensino médio, mudanças na política de preços da Petrobras e de juros. Teve uma bronca, viu, Tiago, para o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele disse em entrevista recente que o governo vai mudar a política de preços da Petrobras. Lula foi questionado sobre isso e foi direto. Isso só vai ser discutido quando o presidente da República quiser. Não é foco agora, mesmo tendo sido uma das propostas de governo que Lula tanto falava, é preciso abrasileirar o preço da Petrobras. Ele disse que está muito satisfeito com 100 dias de governo, destacou a volta dos programas sociais, mesmo que eles ainda não tenham surtido tanto efeito no bolso da população, falou do novo Bolsa Família, dos programas sociais relacionados à moradia e disse que agora o governo entra em uma fase que é o de fazer a economia voltar a crescer. Sabe quem é o Coiso e como é que ele falou? O Coiso e a Coisa? Já desconfio. Ele foi o questionado sobre Bolsonaro e Moro e disse que vem sendo recomendado pelo ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, para evitar até falar no nome de Bolsonaro e de Moro. Se referiu a eles como o Coiso e a Coisa e vai tentar ali criar menos polêmica, já que o governo tem muita coisa para fazer, criar polêmica não é interessante agora. A gente separou alguns trechos para quem nos ouve acompanhar. Vamos soltar primeiro sobre os juros. Lula disse que não vai brigar mais com Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e que Campos Neto ainda tem 2 anos à frente do BC, que isso será respeitado. Daqui a 2 anos, Lula vai escolher um novo presidente, e aí sim, foi direto e reto. Vai escolher um presidente que tenha interesses ligados ao governo. Voltou a criticar a taxa de juros, estabelecida em 13,75%. Vamos ouvir. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem 2 anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui a 2 anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisam mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito
de que o Banco Central começa a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Eu não sei se foi para algum de vocês que eu ouvi uma frase esses dias, que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central, de que para atingir a meta de 3% precisaria ter juros de 20%. Ora, eu não sei se foi verdade, se ele disse isso, mas é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. O que não é compreensível é imaginar que o empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros. Então, eu vou te dizer que nós vamos escolher as pessoas corretas para o lugar certo. Nós temos 2 pessoas esse ano, o ano que vem tem mais 2 pessoas, e quem sabe, nos 2 anos eu vou, discutir no governo a mudança do presidente do Banco Central, que vai passar pelo Senado. Eu nunca transformei numa questão de princípio, autonomia ou não do Banco Central. A gente volta naquela discussão, né, Tiago? Economia do Banco Central, interesses da população. Lula bate muito na tecla de que o Brasil precisa voltar a crescer. Mas com uma taxa de juros de 13,75%, lembrando que ainda tem outras reuniões do Copom a partir de maio, Campos Neto não deu indicativos de que vai baixar a taxa de juros, porque ele quer regular a inflação. Como que o governo volta a crescer? Como gera emprego, como as pessoas voltam a ter poder de compra, a conta tá difícil de fechar. Tá difícil de fechar e é uma crítica que eu faço aqui na Rádio Bandeirantes já há algum tempo. Essa taxa de juros não se sustenta e eu não vejo no Banco Central uma justificativa plausível para se manter essa taxa de juros. E eu sempre coloco aqui. Às vezes a gente escuta muitos economistas de mercado. E não é só o mercado que sofre com a taxa de juros. Aliás, o mercado ganha com a taxa de juros alta, porque tem muitos rentistas. A gente tem que colocar isso aqui. Eu não estou fazendo defesa do presidente Lula, porque eu já coloquei que ataques pessoais não são a maneira correta de chegar a essa solução. Mas o Banco Central precisa entender, e quando o presidente Lula fala isso, de que autonomia não significa que faz o que quer, da maneira que quer, porque o presidente do Banco Central não foi eleito pelo povo. A população elegeu o atual governo e, portanto, espera uma política econômica ligada a esse atual governo. E eu sempre coloco, Roberto Campos Neto sofre agora pelos posicionamentos que ele teve. Ele nunca foi um presidente do Banco Central autônomo durante o governo Bolsonaro. Ele esteve no grupo de ministros, ele esteve com a camisa do Brasil. Então, condeno as falas do presidente Lula. Mas quando ele acusa o Roberto Campos Neto de ser bolsonarista, fica difícil de fazer qualquer defesa do presidente do Banco Central, porque no governo anterior ele não era autônomo como ele é hoje. Aí a gente tem que ponderar. Durante a eleição ele subiu a taxa de juros? Subiu a taxa de juros. E aí a gente tem que fazer uma outra crítica. Será que quando o Banco Central jogou a taxa de juros quase a 3%, foi a medida correta naquele momento? Muitos economistas discordam. Baixou tanto a taxa de juros no meio da pandemia e depois teve que elevar tanto para controlar a inflação. A gente tem que comparar também com o cenário lá fora. Bancos centrais pelo mundo estão usando a taxa de juros para controlar a inflação, mas nenhuma instituição está subindo os juros ou subiu os juros como o Brasil. Então, há uma dificuldade. E quando o presidente Lula fala dessa questão do crescimento, eu acho que tem um detalhe, que é como você falou, Bárbara, afeta diretamente a economia. Os varejistas estão perdendo capital, eles não conseguem financiar os seus projetos. A indústria não consegue financiar investimento, porque Exato. Não tem dinheiro. Como é que vai fazer contratação? Não tem dinheiro. E aí, como é que resolve essa situação? Então, o Banco Central, eu acho que é importantíssimo o combate à inflação. Mas é preciso entender, da onde está vindo essa inflação? Uma inflação de demanda? Será que essa estratégia só de taxa de juros é o suficiente? E eu sempre pontuo aqui, o Banco Central, na última ata, que eu coloco como uma ata em que o Banco Central se colocou como o rei do Olimpo, que ele que é o fiscalizador do governo, e não é este o papel dele, tem que deixar muito claro isso, o que acontece? Colocou como se o governo tivesse que cumprir para que ele fizesse a sua parte. A função do Banco Central é controlar a política monetária.
Controlar a política monetária significa sentar junto com o Ministério da Fazenda e trabalhar a política monetária. Não ficar como se fosse o chefe falando, olha, se você fez isso, eu vou fazer aquilo. Se você não fez isso, eu não vou fazer isso. Não é assim que funciona. Desse jeito não vai dar certo. Então agora tem o arcabouço, regime fiscal, novo regime fiscal, nós temos a reforma tributária avançando. É preciso se pensar nessa taxa de juros. Dessa maneira não é sustentável. E o caso Americanas tem um rombo ali, a gente está sendo avaliado o que aconteceu ainda, se foi um crime ou se não foi um crime, se foi planejado ou não foi planejado, mas tem muitas empresas que já apontam que se o cenário continuar dessa forma, elas não vão conseguir se sustentar, elas vão acabar entrando em falência. Então é algo perigoso. E agora tem outro detalhe. Você aposta quanto? Falou agora de mexer na meta da inflação, que é o Conselho Monetário Nacional que tem representantes do governo federal. Se mexem nessa taxa de inflação, aí já vão brigar, falar, mas é um absurdo mexer na taxa de inflação. Ou é um ou é outro, né, gente? Não dá para resolver os dois problemas. Ou eu subo a meta de inflação para os juros cair, ou os juros caem já de olho no que está sendo feito. Eu queria que fizesse assim e resolvesse, mas não é assim que funciona, né, Bárbara? Os economistas que defendem essa autonomia do Banco Central, e eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente não está demonizando aqui um Banco Central autônomo no interesse de acordo com as decisões do Copom, interesses monetários reais. O que a gente está ponderando é essa queda de braço, até onde essa autonomia interfere no momento atual do país em desenvolvimento. O Lula eu achei muito ponderado nessa entrevista de ontem. Ele disse e reafirmou que não vai mais atacar a pessoa de Campos Neto, porque eu acho que essa ponte é a primeira coisa que deve ser feita ou reestabelecida para que as discussões voltem a caminhar. Agora, é importante a gente falar, né, Tiago, quando a gente está falando por que a taxa de juros subiu tanto, não estamos aqui também demonizando o Banco Central. A gente teve guerra na Ucrânia, 2 anos de pandemia, inflação internacional, crises grandes. E isso é uma estratégia, é assim que acontece. Toda vez que a inflação sobe, os juros também precisam subir para equilibrar essa equação. O problema é que a inflação alta também não é positiva. Não adianta a gente dar um auxílio para o brasileiro e subir a inflação, porque o poder de compra dele cai muito. Não adianta eu ter 300... É o que a gente sempre brinca, né? Você vai no mercado hoje com R$300. Nossa, não dá pra fazer nada. Você compra ali, você olha a sua sacola, você fala, gente, há 10 anos, R$300 era muito dinheiro. Então não adianta também a gente querer essa solução rápida e falar, não, então vamos cair a taxa de juros, eleva a inflação, o poder de compra do brasileiro cai, e aí a gente está dando um benefício de R$600, R$800, que para a pessoa não vai valer de muita coisa. Então um equilíbrio é isso que a gente tem que buscar. Lula disse, a partir de ontem, que vai tentar esse acordo. Tenho minhas dúvidas. Mas a próxima reunião do Copom é em maio, vamos ver se eles vão ter a cara de pau, como você disse, de mandar mais um relatório como o último. Eu acho que o que pegou foi a forma que o relatório sinalizou, um aumento de taxa de juros e a forma como se o Banco Central fosse uma figura alheia à economia brasileira. E o próprio ministro Fernando Haddad disse isso, falou, olha, claro, de um jeito mais ponderado do que o presidente da República, mas disse dessa maneira. Quanto ao Lula baixar o tom, só de ter chamado Bolsonaro e Moro de coisa e coiso, eu tenho minhas dúvidas que o presidente vá baixar o tom, e eu acho isso muito ruim. Sempre critiquei aqui, como criticava o Bolsonaro quando fazia esse embate muito fervoroso. Agressivo. Eu acho que isso é muito ruim. Só tem um detalhe agora, né? Vamos ver como o Banco Central vai se comportar, porque agora tem o tal do arcabouço, né? E o Campos Neto elogiou o arcabouço. Então, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. E ninguém tá falando aqui, gente, para a taxa de juros cair a 5%, não é isso? Exatamente. É sinalizar uma queda de 0,5%, porque uma sinalização de queda de taxa de juros já cria a tal da expectativa que o mercado tanto gosta de falar, principalmente para os empresários, né? Gera confiança, né, Bárbara? Exatamente. A gente vai falar daqui a pouquinho, arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista exclusiva à Juliana Rosa no Band News TV, Band News FM também. Só que esse arcabouço fiscal, essas novas medidas foram vistas com bons olhos para o mercado.
Então, é uma sinalização também positiva, apesar de ter polêmica ali de imposto e taxação. A gente chega lá, deixa eu voltar para essa reunião do Lula, porque ainda nesse clima paz e amor, Lula foi muito criticado em outras declarações ao falar da guerra na Ucrânia. Ele reclamou que o Zelensky também queria coisa demais, que o Zelensky, quando um não quer, dois não brigam, não tomou um partido esperado. E aí ontem ele disse mais uma vez, dessa vez de um jeito diferente, que é preciso buscar a paz, que não dá para acreditar que a Rússia pode invadir a Ucrânia por livre e espontânea vontade, tomar o que é da Ucrânia, assim como a Ucrânia também tem que entender o limite, não vai colocar ali OTAN na fronteira. Vamos ouvir o que o presidente da República disse. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas, sabe, que não se conformem com a guerra. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. Pois é, a gente lembra que o presidente Lula viaja na semana que vem para a China, vai conversar com Xi Jinping, é uma agenda muito esperada, que pode abrir muitas parcerias para o Brasil voltar a ser um país de bom relacionamento no mundo. Era uma visita que iria acontecer no mês passado, Lula ficou doente, teve ali o que todo mundo chamou, eu acho isso engraçado, vou até dizer aqui, princípio de pneumonia. O que é um princípio de pneumonia? Ele não estava com pneumonia, ele estava com pneumonia. Foi um boletim médico ali meio complicado, mas viaja na próxima semana. Ainda para a gente falar de Congresso Nacional, a gente acompanha no noticiário que Lira e Pacheco não estão em lua de mel. A relação que já foi boa, inclusive na eleição, durante o período eleitoral, eles estavam mais alinhados. Azedou. Mas a relação azedou, viu? E aí Lula comentou sobre isso porque, claro, um bom relacionamento entre Senado e Câmara é importante para a tramitação de pautas do governo. Vamos ver o que o Lula disse. É o que eu vejo pela imprensa, uma divergência entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara, sabe? Quem é que pode mais, quem é que pode menos. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do Senado, já conversei com o presidente da Câmara, e eu tenho certeza que os dois vão se colocar de acordo para começar a votar as coisas que precisam ser votadas, porque o país não pode ficar parado. Para terminar, assunto polêmico que também foi discutido, a indicação de Lula ao STF. A polêmica nesse caso vem de várias frentes, viu, gente? Primeiro, de apoiadores do governo que criticam, e aí estou falando de eleitores, não de cargos, não de ministros, que criticam a não sinalização de Lula para indicar uma pessoa negra à cadeira do STF. Lula não indicou, não deu nenhuma sinalização e foi questionado por isso pela ala mais radical ali dos apoiadores do PT. Já foram ventilados 2 nomes. Cristiano Zanin, que é advogado do presidente, foi a pessoa que esteve com ele durante o período de Curitiba, que esteve na defesa de Lula durante as acusações da Lava Jato e que, inclusive, já está fazendo lobby pelo próprio nome no Senado Federal. Está confiante de que ele vai ser o nome escolhido. Só que aí entra o presidente do TCU, que pode ser um outro nome escolhido pelo presidente da República. Lula disse que ainda há 1 ano e meio para que a gente tenha esse presidente à frente do TCU, Bruno Dantas, mas pode ser um nome escolhido. Lula elogiou Bruno Dantas nas últimas entrevistas. Não disse nome, não deu pistas, mas disse qual o perfil escolhido por ele. Vamos ver. Ele tem que ser uma pessoa que leve em conta que ele tem que cumprir a Constituição. A pessoa tem que ter uma compreensão do mundo social desse país, dos problemas sociais desse país. A pessoa tem que conhecer a realidade desse país. Sabe? A pessoa tem que ter um mínimo de sensibilidade social para assumir uma postura dessa, porque é muita responsabilidade. E aí a gente volta a falar de autonomia, né, Tiago? Porque, como a gente vinha dizendo enquanto Lula falava, Zanin é um nome muito forte, é um nome muito importante para o presidente. Pessoalmente, né? Eu sinto que às vezes até há uma dívida
Lula tem que pagar o Zanin de alguma forma por todo o apoio, por toda presença, por todo o arcabouço jurídico que ele teve para conseguir tirar o Lula da cadeia, livrar ali das acusações. Mas Zanin, ele é um advogado ligado à área empresarial. Totalmente. Esteve, inclusive, nas ações ligado na defesa do caso Americanas. Em trâmites que... Qual outro adjetivo que o Lula esqueceu de dizer nessa sonora para um bom ministro do Supremo Tribunal? Autonomia. E aí ele teria que, no caso, teria suspeição de muitos processos que estão no STF por esse envolvimento. Eu sempre defendi aqui que aquilo que passa pela indicação do presidente, isso quando o Bolsonaro estava no poder, até de indicações que foram travadas pela justiça, se a lei determina que é o presidente que indica, paciência. O que eu falo, a gente não pode discutir a indicação, a gente pode debater sobre se a pessoa tem capacidade ou não, mas não o mérito da indicação, porque está na lei. Se a gente quiser discutir a forma de indicação, aí é outra história. Quando o Bolsonaro indicou várias pessoas que tiveram essas indicações travadas pela justiça, eu sempre critiquei, porque pelo seguinte, é o presidente que escolhe. E eu criticava, porque eu critiquei quando a Dilma escolheu, todo mundo vai lembrar aqui o Lula para ser ministro, e o ministro do Supremo travou a indicação do Bessias. Lula, pelo Bessias, a ligação do Bessias. Gente, é uma prerrogativa presidencial. Não é uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Não é uma prerrogativa de um juiz de primeira instância. Então, eu acho que a gente tem que começar a avançar essa discussão. E avançar como? No sentido de discutir como são essas indicações. Que critérios elas têm que atender. Porque elas ficam muito dúbias, sabe? Aqueles critérios assim, cara, conhecimento jurídico. E como é que eu determino isso? Como é que eu crio uma corte que represente o Brasil de verdade? Porque hoje a Corte do Supremo Tribunal Federal não representa o nosso país. Se a gente pegar o nosso país, ele não está representado lá. Quantos ministros negros a gente tem? Mulheres. A proporcionalidade é bem pequena. A gente já tem essa dificuldade na Câmara, no Senado, entre os governadores, entre os prefeitos e prefeitas. Então é algo que aí as pessoas vão questionar, mas não é. É porque quem consegue alcançar esse conhecimento jurídico, aí é um problema educacional lá de trás, é grande parte dessa população. Uma elite. É uma elite. E aí as decisões, às vezes, não atingem quem está aqui na base da pirâmide. Então acho que a discussão tem que mudar. Eu acho que o Zanin, se for indicado, vai passar por um simples fato. Ele é o principal que lutou contra a Lava Jato. E isso encontra eco no Senado Federal. As pessoas acham que não, mas encontra. 90% do Senado Federal. Aí a gente volta a lembrar o Aras. Augusto Aras, depois de tudo, foi aceito no Senado por ser um anti-lavajatista. Encontra eco e muito, como você bem disse. Então, acho que passa. Vamos ver. Eu espero que ainda tem não, né? Dia 11, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, se aposenta dia 11. E aí a vaga está aberta, o Supremo continua com 10, as votações seguem, mas até esse processo. Lembra o André Mendonça? Acho que ficou 6 meses para a escolha. Demorou. Né? O lado político pesou mais que o lado técnico. Nunes Marques, diferente. Nunes Marques passou. Ele é criticado dentro do Supremo. Ele e Gilmar ali não se batem. Mas quem se dá com o Gilmar Mendes? Mas aí também, vamos analisar, não sou jurista. Gostaria que, se tiver algum nos ouvindo, dar o parecer aqui. Os votos de Nunes Marques são muito criticados. Sim. Pela falta de embasamento teórico. Às vezes parece achômetro, o que eu acho, o que eu gosto. E é uma crítica. Diferente dos votos do ministro André Mendonça. Diferente. Os votos do ministro André Mendonça, você pode discordar, você pode concordar, são votos embasados. Ele vai, busca ali um entendimento jurídico, uma jurisprudência. Então, eu acho que nesse ponto se diferencia. Bom, Bárbara, vamos fazer o intervalo? Bora. Que na volta a gente volta com ouvintes que podem mandar mensagem aí pelo 19971021493 e também tem entrevista aqui no Bastidores do Poder. Você ouviu falar do Boi Falou? O Boi vai falar aqui, tô brincando, gente. Daqui a pouco a gente volta então para trazer mais informação para você. Até já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Chegou a hora da decisão. Neste sábado, vamos conhecer o campeão do Paulistão na Série A2. Ponte Preta e Novo Horizontino disputam a final. Às 15 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Novo Horizontino. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder de volta aqui na Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, 7 de abril de 2023. Sexta-feira Santa. Continue participando, mandando a sua mensagem para 19971021493. Quase me deu um branco aqui. 19971021493. Vamos colocar o ouvinte aí? Já tem o nosso entrevistado, já tá na linha. Na sequência a gente conversa com ele. Bom dia a todos. DJ Alê, Tiagão, Bárbara. Quando na campanha era tudo pelo povo. Energia elétrica vai baixar pelo povo, gasolina, aumentar salário mínimo, tudo pelo povo. Agora, depois de eleito, é tudo pelo governo. Se o governo não autorizar, não pode nem falar. É desse jeito. E depois, o ditador era o Bolsonaro. Grande abraço a todos. DJ Alê. Tá, então a opinião do DJ Alê, o Barba é o Lula, tá? Pra quem não identificou. DJ Alê sempre participando aqui com a gente. Valeu, DJ Alê. Ótimo dia pra você. E eu vou concordar com o DJ Alê. Algumas coisas na campanha uma coisa na campanha, chega na hora ali, né? O negócio dá uma mudada. Sabe o que eu lembro muito quando a gente fala disso em campanha? Você lembra como foi usado o sigilo? Exatamente. Vou cair com todos os sigilos. Acabou o sigilo. Não caiu com vários. Outros sigilos caíram, não trouxeram nada relevante. Outros o governo já implantou, porque dá pra, de acordo com a lei, claro, alguns sigilos passaram do ponto, mudou-se uma legislação para ter o sigilo, mas outros estão dentro da lei de acesso à informação, dentro do GSI, que determina, segurança ali. E aí o Lula também já fez alguns usos desse sigilo, e aí a gente fica sempre nessa. Fala-se muito, né? Fala-se muito e às vezes faz-se pouco. Bom, vamos conversar agora com o diretor de Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas, Gabriel Rapace, porque hoje, sexta-feira santa, mas também tem manifestação cultural importante aqui na cidade de Campinas. Vou dar as boas-vindas ao diretor de Cultura, o Gabriel Rapace, e já perguntar, diretor, porque a gente estava aqui na redação da Band, tem muitos novos jornalistas, e a gente aqui da região, a gente falou, amanhã tem o Boi Falou, no caso essa conversa foi ontem, Boi Falou, o que é isso? Queria que o senhor explicasse um pouco dessa manifestação cultural e qual que é a programação. Bom dia a todo mundo da Band, bom dia a todos os ouvintes, aqui é o Gabriel. Então a gente está hoje comemorando a lenda do Boi Falou, que é uma tradição aqui de Barão Geraldo. Diz a lenda que na sexta-feira santa, há muito tempo atrás, o capataz da fazenda mandou o Toninho, que era uma pessoa que estava em situação, né, que tinha sido escravizado, mandou ele trabalhar.
E quando ele chegou para arriar, para colocar a tralha no boi, o boi falou: hoje é sexta-feira santa, é dia de guardar esse dia sagrado. E a partir daí ele saiu correndo pela fazenda, contou para todo mundo, e aí desde esse dia ninguém mais trabalhou na sexta-feira santa. E a lenda então é uma forma muito carinhosa de relembrar todos esses personagens, a dignidade das pessoas, né, guardando o dia santo, mas também respeitando as pessoas que hoje não é dia de trabalhar. E é isso que a gente está comemorando numa grande festa popular hoje em Barão Geraldo. Bom dia, Gabriel, prazer falar com o senhor, sou a Bárbara. Bom, adorei essa história, eu não sou de Campinas, cheguei há 2 anos e desde que eu cheguei aqui ouço o pessoal comentar da importância dessa tradição, adorei quando eu conheci também. Queria que você falasse pra gente da estrutura que foi montada hoje para receber o público. Tá chovendo, mas o pessoal vai conseguir curtir a festa. Como é que vai ser a programação? O que vai ter por lá? Ah, Bárbara, é isso aí. A gente, desde que acabou a pandemia, a gente juntou as pessoas para que as escolas participassem com o desenho das crianças. A Casa de Cultura de Barão, que é o Centro Cultural Casarão, participa muito com bordados, com artesanatos, com uma decoração muito singela aqui da praça. E a gente trouxe a festa para onde já acontece a tradicional feirinha da Praça do Coco, que é um lugar muito gostoso, sombreado em Barão Geraldo. Então a gente junta tudo isso, mais uma tradição, que é o macarrão. As pessoas contribuem voluntariamente, fazem uma macarronada com sardinha e que é distribuída na hora do almoço. Essa macarronada é muito procurada, bastante gente vem, é uma tradição aqui. Então a gente junta tudo isso com apresentações culturais para organizar essa grande festa. Gabriel, eu fiquei... quando eu ouvi que alguns jovens, a Bárbara chegou e já ouviu, mas é porque é jornalista, está inserido num meio que a gente conversa com muita gente. Mas me chamou a atenção que muitos jovens não têm a noção ou nunca ouviram falar de lendas como essa, que são importantes para a formação da nossa cidade, da cultura da nossa cidade. Como é que tem sido esse trabalho para fortalecer essa questão de que a cultura que está na nossa cidade, para que essa população mais jovem conheça, participe? Eu sei que é um trabalho importante e é um desafio, né, para a Secretaria de Cultura também, né? Sim. É algo muito importante e por isso que a festa tem uma importância muito grande, né? A gente envolve as escolas porque elas, no ambiente ali das crianças, elas conseguem manter viva essa memória. E aqui na praça, a gente tem contador de história que fica andando entre as pessoas, né? Junta ali um grupinho de 3, uma família, uma outra rodinha, e ele rapidamente encena, né, na forma de contação de história, essa lenda. A gente também tem um teatro que é encenado no palco aqui, relembrando a lenda, e a gente, ao longo do dia, faz essa programação toda voltada a manter vivo, né? Tem a decoração da festa, remete ao boi, a gente tem estandartes, tem um cartaz contando a história. Então essa é uma forma da gente manter viva essa lenda tão bonita aqui de Campinas. Muito bacana. Gabriel, queria que você fizesse um convite para quem está nos ouvindo, comparecer à festa, aproveitar com você. Legal. Então, olha, todo mundo convidado. A gente está aqui na Praça do Coco, em Barão Geraldo. Com chuvinha ou sem chuvinha, continua aqui um ambiente muito gostoso. Quem vier vai ser muito bem-vindo e é algo inesquecível para ver com as crianças, com a família toda. Então tá aí, Gabriel Rapaz, diretor de Cultura da Prefeitura de Campinas. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, foi um prazer, ótimo evento para vocês. Até mais. Tá então, né, Bárbara? Uma lenda campineira, tá aí no distrito de Barão Geraldo, oportunidade para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da cultura local, isso é muito importante. A gente está numa cidade... Campinas tem uma característica de ser uma cidade grande, mas ainda com redutos com cara de interior, e isso é muito importante para a cidade manter essas tradições, né? E dizem que esse macarrão com sardinha é uma delícia. Sim, eu já fui fazer matéria lá várias vezes sobre a festa do Boi Falou, já comi algumas vezes esse macarrão. Vou experimentar. Bom, vamos lá para os ouvintes. Bora. Continue mandando a sua mensagem para o 19971021493. O Celso Santos mandou aqui. Bom dia, Bárbara e Thiago.
Quanto à taxa de juros de 13,75%, sim, é uma taxa de juros extremamente alta. Prejudica todo o país. Porém, isso é da época em que a taxa Selic chegou a 45% e a inflação passava de 100%. Os preços mudavam várias vezes no dia. Não quero viver aquele inferno outra vez. O arcabouço fiscal, se aprovado, ainda não foi. É um passo importante, mas o governo também precisa cortar gastos. Eu fico assustado com tudo que o Lula e os ministros dizem que vão fazer. Parece que o dinheiro vai brotar do chão. Nenhum país do mundo consegue sobreviver com tantos gastos, principalmente gastos para manter privilégios de poucos nas 3 esferas do poder. O país precisa aprender a gastar melhor o que arrecada. Feliz Páscoa para vocês, abraços. Mensagem do Celso Santos. Eu vou passar para a Bárbara comentar, mas eu só vou fazer uma ponderação. Celso, concordo com você, todo mundo tem medo do retorno da inflação, mas no atual cenário econômico do Brasil, aquele retorno da inflação é muito difícil, os próprios economistas apontam isso, e muitas vezes esse é um fantasma utilizado para se manter algumas políticas econômicas. Quanto ao gasto do governo, se a gente comparar o gasto brasileiro com outros países do mundo, comprometimento da dívida, o Brasil não está entre os que mais gasta. Pelo contrário, exatamente por esse fantasma da inflação. Concordo com você na questão de que gasta mal. Gasta muito mal. O governo brasileiro gasta muito mal. Destina verbas para locais que não precisam, gasta verbas com projetos que não dão certo. Então, a mudança do gasto para que seja um gasto efetivo é essencial. E para isso, a população precisa fiscalizar, cobrar, porque se a gente depender também só dos políticos, que é vereador, Câmara dos Deputados, para fiscalizar a Assembleia Legislativa, a gente sabe que eles estão muito interessados nisso, uma grande parte deles, porque a grande parte faz parte da base do governo. E aí, quando a gente está falando de novas receitas e dinheiro, de onde vem esse dinheiro, qual que é o nome do nosso ouvinte, Thiago? É o Celso. Celso, primeiro, obrigada, viu, pela sua mensagem. Você ponderou isso muito bem, de onde vai vir esse dinheiro, né? Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que para equilibrar as contas públicas, o Brasil precisa aumentar a receita em até 150 bi. Isso com a taxação de impostos em setores que hoje não pagam nenhum tipo de tributação. Mas é sim, uma conta que é difícil de fechar quando a gente fala inflação e juros. A gente comentou isso aqui, ninguém está propondo uma solução rápida, uma solução imediata. Mas no momento em que o país está precisando de desenvolvimento, é isso que o Thiago comentou. Se o site chinês, americano, tem Amazon, tem tudo. Tem site do mundo inteiro, em especial dos Estados Unidos e da China hoje. São os maiores do mundo. São as 2 maiores economias do mundo. Tem aquele que não está fazendo contrabando. O que não está fazendo contrabando, ele não tem com o que se preocupar. Ele está pagando os impostos de importação devidos. E nem é federal o imposto. Às vezes é do Estado. A ICMS. Que a loja do seu bairro está pagando para gerar emprego. É uma concorrência desleal para quem não está pagando. Bom, claro, se o lojista aqui brasileiro está vendendo a roupa, pagando o funcionário, pagando a previdência, pagando imposto, ele vai concorrer com um contrabandista? Não. Agora, se o site chinês, americano, francês, de onde for, estiver dentro da lei, ele já está. Então, de novo, nós não estamos criando nada novo, nem majorando a alíquota, nem nada disso. O que nós estamos fazendo é o seguinte: você é grande empresa, na verdade são enormes corporações. Se você estiver dentro da lei, se você não estiver fazendo engenharia tributária para levar vantagem sobre o seu concorrente, você não tem com o que se preocupar. Só com isso, com essa taxação de empresas que hoje não pagam impostos para vender no Brasil, o governo espera arrecadar 90 bilhões por ano. E, além disso, tem também aquele projeto de cobrar impostos de apostas eletrônicas. O mercado que não para de crescer no Brasil. É impressionante. Você assiste qualquer comercial, tem lá aposta, jogos, só que não há nenhuma taxação de imposto. Nem regulação, né? O governo quer pôr a mão em parte dessa fortuna aí. E me chama a atenção que no Brasil os jogos de azar são proibidos, né? Cassino. O jogo do bicho, o cassino agora tem uma regulamentação, mas acho que é 1 por estado, eu não me lembro como é que vai funcionar. Mas, assim, é muito estranho. Aí o jogo de azar pela internet, de aposta online, que já tem prejudicado os campeonatos, aí tudo bem, isso aí pode passar sem problema.
Esse país aqui é uma contradição que eu não consigo entender. Às vezes eu olho e falo, gente, o que leva a criar um negócio desse? Com essa taxação dos jogos de azar, o governo espera arrecadar 15 bilhões por ano. Imagina quanto esse mercado fatura. Exatamente. Se o governo pretende arrecadar 15 bi, eu não consigo nem fazer essa conta, Bárbara, de quanto essas empresas, e grande maioria dessas empresas não estão no Brasil, estão fora do país e atuam aqui no mercado brasileiro. Bom, vamos seguir nas mensagens aqui, porque o Vermelho mandou pra gente a seguinte mensagem. Deixa eu abrir aqui, ó. O Adriano Vermelho. Amigos, todos sabemos, a polêmica é o combustível que alimenta a máquina política, tanto da propaganda positiva quanto da hoje chamadas fake news. Nesse momento, na ascensão das redes sociais, tudo isso se potencializa. Perceba, se a oposição tem tanta certeza que as decisões econômicas de Haddad estão equivocadas, por que eles não mostram os erros e não os deixam se afundar? Talvez eles estejam pensando no povo. Alguém pode dizer, eu afirmo, eles não são, nunca foram e talvez nunca serão tão altruístas assim. Bom dia, seus lindos, bom feriado. Tá aí. Amei os lindos. Essa... Não sei, eu vou fingir. Eu não vou acreditar que é uma ironia, não. Vou acreditar que é um carinho sensato. Um beijo, bom feriado. Não, Adriano Vermelho sempre participa aqui. Não é uma ironia, não. Ele tá sempre aqui participando. O que você achou, Thiago? Eu acho que ele tem razão nesse sentido. A oposição é aquela questão da oposição pela oposição. Mas eu tenho uma dificuldade de compreender a oposição ainda no nosso país. Pelo menos essa oposição que vem do bolsonarismo mais radical, porque eu ainda não consigo ver quem é o líder da oposição. Vamos colocar que ainda é Jair Bolsonaro? Então, e isso que me falta no Congresso, quem é o deputado que representa a oposição? No Senado, quem é o deputado que representa, o senador que representa essa oposição? Não foi definido, lançado. Não tem essa figura, aí fica aquela atiração para todos os lados, e hoje em dia, o deputado pega o celular, o senador pega o celular, e ao invés de pensar em projetos para o país, fica gravando vídeo para a internet. Ao invés de fazer o trabalho dele, que é trabalhar. Isso tanto da base quanto da oposição. E você vê, se acessar a página de qualquer deputado, você vai ver mais vídeos gravados do que proposições, do que... E aí fica na Câmara, na tribuna ou nas comissões, fazendo falas para serem recortadas e colocar na rede social. A gente viu isso na campanha demais. Quantos deputados que já estavam eleitos, queriam reeleição, subiam no plenário só para falar uma frase lacradora. Só para bombar na internet. E aí falta aquilo que a gente... Aí eu fico questionando, né? Qual a função desses deputados? Eles têm um papel realmente de pensar no povo? Quando o Adriano Vermelho fala de altruísmo, eu tenho minhas dúvidas desse altruísmo aí. Que ele coloca aqui que eles nunca... vou até pegar o trecho aqui para eu não falar o errado, ó. Talvez eles estejam pensando no povo. Alguém pode dizer, eu afirmo, eles não são, nunca foram e talvez nunca serão tão altruístas assim. E eu concordo, Adriano. Eles não... Eu não acho que eles são tão altruístas assim. Eles estão pensando mais na reeleição, no carguinho, na verba. No orçamento secreto. Então, eu tenho opinião muito parecida com o Adriano Vermelho, não sei você. Eu acho que quando a gente fala de oposição, o que a gente deveria pensar é quando um projeto... E aí... Claro, o cenário ideal é o mundo cor-de-rosa com unicórnio, mas quando um projeto vai para a Câmara, ele deveria ser pautado e votado de acordo com a importância dele para a população. Não pautado e votado porque naquele município, aquele deputado tem mais interesse e ele é de oposição, e se o governo entrar lá com um projeto de criar uma escola, não vai ser bom para ele, porque ele tem todo aquele redome ali eleitoral, ele não quer perder. Isso é o que a gente mais acompanha, triste. E realmente, esse altruísmo ele não existe, né? Ó, eu vou agora... O Marcos tá mandando pra você, Bárbara. Ai, meu Deus. Bom dia. Bárbara, você vai ficar no lugar da Rose? Se sim, não entra nessa onda de Lula e Bolsonaro. Seja parcial, que pelo jeito você vai longe nessa sua carreira. Seja bem-vinda, tá aí o... Muito obrigada. Qual que é o nome dele, Thiago? Deixa eu pegar aqui. É o Marcos. Obrigada, viu, Marcos, pelos votos. Eu não vou ficar oficialmente com vocês, vou aparecer esporadicamente. E eu acho que é isso. O que eu quero ouvir mesmo é essa troca. Não quero que você concorde comigo sempre, não. Quero que eu fale, você mande a sua opinião, a gente
converse aqui no ar, cada um trazendo pontos de vista diferentes, cada um trazendo informações, porque eu acho que é isso que molda a democracia. E o que eu mais gosto quando eu tenho a honra de estar aqui com vocês nesse estúdio, nesse microfone pesadíssimo, que é o microfone da RB. Obrigada pela mensagem. A gente vai se encontrar, você vai ouvir minha voz aí em outros momentos, mas direto mesmo, fica a dobradinha, Heitor e Thiago. 10 horas e 54 minutos. Vou pegar os minutos de surpresa, porque eu já vou pro break, vou aproveitar e já vou pro intervalo. Bora. E aí daqui a pouco a gente tá de volta. Continue mandando a sua participação pelo 19 97102 1493. Não sai daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 10 horas e 56 minutos, de volta aqui na Rádio Bandeirantes. Continue mandando a sua participação pelo 19 97102 1493, pelo YouTube também, youtube.com/Rádio Bandeirantes, para você acompanhar a nossa carinha pelos aplicativos Band Rádios. Você sabia que no aplicativo Band Rádios você consegue acesso a todas as rádios do Grupo Bandeirantes no país? É mesmo? Exatamente. Acessando lá, vai ter lá Rádio Bandeirantes, vai ter Rádio Bandeirantes de Campinas, Ribeirão Preto, que está aqui conectado com a gente. Também tem a Rádio Bandeirantes Porto Alegre e a Rádio Bandeirantes de São Paulo, fora as outras rádios do grupo, as daqui de Campinas, Educadora, todas as Band FMs do país. Não sei nem como é que é o plural de bands. É Band, né? Rádios da Band, sei lá, vamos assim. Então, tamo lá. Então, acesse lá, gente. É muito legal para você curtir também o Band Play agora, o aplicativo Band Play, para conferir todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. Sabe quando que eu uso o Band Play, tenho aqui no meu celular? Quando tá tendo transmissão de jogo, eu não tô em casa. Aí tô em algum lugar, tô fazendo compra no mercado e tô ouvindo lá, Fla-Flu, que a Band tá transmitindo. Eu torço pro Flamengo. Inclusive, deixa eu falar isso aqui, Thiago, porque o pessoal adora brigar comigo, tanto da Ponte quanto do Guarani. Pegam no meu pé. Eu adoro os dois times. Elogiei a Ponte hoje no Bora. Fui super bem recebida quando eu cheguei, mas o pessoal adora criar uma rivalidade perguntando: você torce pra Ponte? Não, torce pro Guarani. Gente, deixa eu contar que eu torço pro Flamengo. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Minha cidade é coladinha no Rio e lá não tem atleticano e cruzeirense. É flamenguista ou botafoguense, só. Botafoguense? Botafoguense. E eu sou flamenguista. Quem for olhar nas minhas redes sociais, tem foto minha no Maracanã. Tô mentindo não, tá? Sou flamenguista mesmo. Tem foto minha no Maracanã, foto da minha família, todo mundo vestido com camisa. Então não briguem comigo, gente. Aqui é imparcialidade. Adoro os dois times de Campinas, mas meu coração é rubro-negro. Tá aí, então. Eu torço pro Guarani, mas tenho um carinho especial pela Ponte. Não tô naquele lado dos torcedores que quer ver o outro time mal. Pelo contrário, acho que os dois times têm que estar bem para Campinas. Claro.
está bem posicionado no cenário nacional do futebol. Torço agora para que os dois subam na Série B do Campeonato Brasileiro, que vai ter transmissão aqui da Band. Você vai conferir nas ondas do rádio pela RB, que sempre cobre Guarani e Ponte com a equipe de Carlos Batista, e também agora pela TV, é isso mesmo, alguns jogos de Ponte e Guarani, alguns não, alguns muitos jogos de Ponte e Guarani estarão na tela da Band, porque são, e eu não tenho medo de cravar isso aqui, estão entre os maiores, se não são os 2 maiores times da Série B do Campeonato Brasileiro. E merecem estar na Série B. São times que não precisavam ter passado pelo que passou, são times grandes e que agora vão aí trilhar esse caminho de só subir e crescer ainda mais. Vamos ver. Esperamos que os dois voltem para a Série A do Campeonato Brasileiro pela história. É isso aí. Vamos seguir, daqui a pouco o programa de esportes começa. Já mudou, Vamos lá, gente. Tem um alerta da Defesa Civil. A gente falou da chuva forte que tem caído aqui em toda a nossa região, porque a Defesa Civil alerta para a possibilidade de temporais no estado de São Paulo, principalmente a faixa leste. O cenário chama atenção principalmente após as chuvas do Carnaval, que mataram 64 pessoas no litoral norte. O tempo instável deverá permanecer até segunda-feira, então o feriadão vai ser de chuva. De acordo com o diretor da Defesa Civil do Estado, Tenente Coronel Rinaldo Araújo Monteiro, foi preciso estender a operação Chuvas de Verão. A Defesa Civil do Estado, a gente implanta aqui, né, no estado de São Paulo, a operação Chuvas de Verão de 1º de dezembro a 31 de março. Mas por conta dessas previsões, nós já estendemos a nossa operação Chuvas de Verão até 15 de abril. Então, ontem mesmo, nós já preocupados com essa previsão, nós fizemos uma reunião com a Defesa Civil Nacional, com o CEMADEM, com especialistas do INMET, para a gente avaliar mesmo, né, os indicadores dos nossos meteorologistas com os demais órgãos, né? E realmente persiste aí uma possibilidade de chuva forte, até com volumes mais consideráveis, principalmente para o nosso litoral. Então tá aí essa situação que preocupa, principalmente o litoral de São Paulo. Então quem vai para o litoral, o ideal é evitar nesse momento ir para o litoral de São Paulo por essa situação, pelo que a gente viu. Segundo o Tenente Coronel Rinaldo Araújo Monteiro, há condições de chuvas fortes acompanhadas ainda de descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Ele alerta ainda para o risco de transtornos como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, também alagamentos, enxurradas e raios. A Defesa Civil mantém orientações por meio do aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e também no iOS. Também pelo site spalerta.gov.br. Lembrando que os alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem. Se você não recebe essa mensagem, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número, para o 40199. Então você vai lá, ó, pega o seu celular, mensagem. Sei que muita gente não usa isso há muito tempo. Digita lá o número 40199 para enviar. Aí você digita na mensagem o seu CEP. E aí a Defesa Civil vai te mandar mensagens quando acontecer aí um alerta de chuva forte ou qualquer situação desse tipo. Tá aí, portanto, o alerta para quem vai curtir esse feriadão de chuva, né, Bárbara? Infelizmente, ainda mais para o litoral norte, já tão castigado pelos temporais nesse começo de ano. Claro que, além de todos esses alertas, o Grupo Bandeirantes está ligado nas estradas, na previsão do tempo. Aqui na rádio você vai ouvir também boletins, informações, na TV, trazendo toda essa cobertura para você no feriadão. É isso mesmo. Bom, Bárbara, tem atualização da questão das escolas, né? Essa violência nas escolas. Campinas também vai se movimentar, né? Vai se movimentar, Thiago. Campinas foi a terceira cidade da região a anunciar medidas de combate a ameaças e ataques em escolas. A cidade de Arthur Nogueira criou um botão de pânico, um aplicativo que é desenvolvido para o celular dos diretores das escolas. Acionado esse botão de pânico, a Guarda Municipal é enviada imediatamente para o endereço, através da localização. Não precisa fazer aquela triagem do telefone. Quem está falando? Qual o endereço? Que muitas vezes o tempo ele é fundamental para diminuir o número de mortes. Rápida, né? É uma ação rápida, tanto que nesse ataque em Blumenau foram pouquíssimos minutos até a chegada da polícia e mesmo assim 4 crianças morreram. A cidade de Valinhos, colada com Campinas, começou nessa semana também uma ação mais intensiva da Guarda Municipal. Na entrada e na saída dos alunos vai ter fiscalização GM na porta.
Algumas escolas já têm uma fechadura especial nas salas de aula, que só abre por dentro. Então, em casos de ameaça, os alunos vão para uma sala, fecham a porta e a porta não tem como ser aberta por quem está do lado de fora, uma proteção a mais. E Campinas, ontem, o prefeito Dário Saad se reuniu com representantes das escolas particulares e públicas para tentar levantar ali ações efetivas, para tentar evitar esse tipo de tragédia aqui na cidade. A gente separou uma fala dele dizendo o que vai ser feito por aqui. Vamos ouvir. Nós vamos criar na Guarda Municipal, já a partir de segunda-feira, um canal prioritário para atendimento das escolas. Todas as escolas do município, particulares, todas as escolas do município, municipais e as estaduais, caso elas interessem, porque a estadual pode ter um canal com a Polícia Militar, nós vamos oferecer um número que ele não será divulgado porque as escolas e os professores terão esse número. Qual a vantagem disso? Hoje, se você liga no 153, pode ser que você entre na fila ali da reclamação, da briga, do vizinho que está reclamando com o outro por som, e esse canal só vai atender escolas. O número, as escolas terão disponibilidade na segunda-feira. Tiago, eu queria fazer um apelo aqui também, porque a gente está num momento muito tenso, né? Um momento de muitas tragédias recorrentes. Em menos de 10 dias, a gente teve a professora morta em São Paulo, 4 crianças mortas no interior de Santa Catarina. E o que a gente vem acompanhando, infelizmente, são pessoas que aí eu não sei nem se tem caráter, se é por uma falta de alguma coisa para fazer, que vem passando trotes nas redes sociais. Gravam vídeos falando que vão atacar tal escola. Enviam para os pais, ligam para a escola, tudo para causar pânico. Mobilizam polícia militar, polícia civil, guarda municipal, faz todo aquele cerco e durante a investigação se descobre que era um trote, que era uma brincadeira de mau gosto, que era um aluno querendo chamar a atenção. Isso é muito grave. A gente está num momento muito difícil no país, com pais extremamente preocupados, sim, com uma ferida que nem cicatrizou, para outras pessoas já começarem com distribuição de fake news nas redes sociais, distribuindo mensagens falsas de falsos ataques, tudo para criar o pânico. O que está acontecendo? Eu acho que é um sintoma de uma doença que a sociedade tem enfrentado. Eu acho que isso é muito claro, que é a falta de empatia. É a falta de empatia com o próximo. E eu coloco isso sempre que eu penso nessas histórias. Tem repórteres experientes que estão nessa cobertura lá em Santa Catarina. Repórteres que são pais, avós, e se emocionaram demais nessa Seres cobertura. Humanos. Se emocionaram demais. E a gente tem sempre a fama de dizer que jornalista é cascudo, né? E a gente cria uma casca de proteção para que a gente não fique mal também, porque a gente cobre casos terríveis todos os dias, tem pautas super legais, reportagens super legais, mas a gente também enfrenta situações complicadas. E eu vendo esses repórteres emocionados, eu fiquei pensando, eu falei, como pode, você comentando, pessoas atuarem dessa maneira? Passar um trote, tentar criar uma situação desse jeito. E aí a gente tem que fazer a nossa parte. Combater isso. Como combater isso? Recebi no meu WhatsApp uma informação que eu não tenho certeza, não repasse. Não repasse para não espalhar o pânico. Liga na escola, tenta checar com os meios oficiais. Denuncia para a polícia. Exatamente, mas não espalhe, porque você vai estar provocando uma linha de pânico e que pode ocasionar coisas piores. Então, assim, a postura que a imprensa adotou agora, parte dos grandes veículos, de não divulgar o nome e como aconteceu o atentado, é importante, e eu só faço uma ressalva. Isso não significa que é culpa, porque daqui a pouco vão achar que é culpa da imprensa divulgar os atos, que novos atos acontecem. Já disseram isso nas redes sociais. Mas não é isso que se trata. É uma questão que a gente lida também com essa questão das mídias, da divulgação, mas o problema não é esse. O problema é outro. É claro que eu não vou eximir aqui, a gente está no microfone, que também a forma que a gente divulga pode sim impactar. Por isso que a gente está mudando. Por isso que a gente está mudando. Mas a função da imprensa não é a causa. A causa é outra. A causa é que precisa ser tratada. As prefeituras estão tomando medidas agora, nesse momento, de curto prazo, que eu acho que são importantes, mas é preciso pensar. Porque eu fico pensando, Bárbara, vai passar daqui 15 dias, o assunto esfriou, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Porque no Brasil, geralmente, a coisa fica assim, né? Todo mundo fala que vai fazer tudo,
na hora que um desastre acontece, na hora que um atentado acontece. Aí, depois de um ano e meio, quando um novo atentado, um novo desastre acontece, você descobre que o quê? Que nada foi feito. Eu vou trazer aqui até essa informação. O governo liberou 150 milhões de reais para os municípios investirem em segurança nas escolas. Isso foi na própria quarta-feira, dia do atentado. E o Ministério da Educação também montou um comitê, comandado pelo ministro, claro, Camilo Santana, para investigar o que pode ser feito. E aí a gente está falando de uma prevenção maior nas redes sociais, porque antes de falar de internet escura, super internet, muitas ameaças estão aqui, ó, no Twitter, no Instagram, Ninguém no faz Facebook. nada. Então a polícia também está sendo preparada, ainda mais preparada, para identificar e agir. Porque todas essas medidas, elas acontecem, elas são feitas para caso aconteça um ataque. Sim. É uma medida de contenção, para evitar mortes. Não é prevenção. Não é para evitar o ataque. E aí eu vou lembrar, Débora é o primeiro nome dela, esqueci o sobrenome da secretária de Educação de Arthur Nogueira. A gente conversou, ela gravou com a nossa equipe e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente tem que cuidar das crianças e ensiná-las desde sempre. É a educação que vai mudar isso. A gente não pode aceitar bullying dentro da escola. A gente não pode aceitar racismo em nenhum lugar. Mas dentro da escola, são comportamentos que muitas vezes distorcem uma noção de realidade do estudante. Total. Que permite a ele levar uma faca, levar um cutelo, levar um machadinho. Então é um trabalho conjunto, é segurança pública, é Estado, é escola, pai e mãe. É força conjunta, é nossa, como sociedade. É perceber se o CAPS não deu um medicamento para aquele paciente. É também tentar o sistema de saúde atuar. Como que pode o CAPS estar na mesma rua da escola, a escola não saber que o aluno é paciente, que não conseguiu remarcar para receber o remédio? A sociedade falha quando um ataque assim acontece. Existe um sistema de proteção, mas esse sistema de proteção tem falhas que precisam ser corrigidas. E essas falhas ficaram muito claras no ataque a São Paulo, na escola da Vila Sônia. Por quê? O aluno tinha um boletim de ocorrência, a polícia não investigou. Porque você abre um boletim... Isso é claro, todo mundo aqui já abriu um boletim de ocorrência. Quantos boletins de ocorrência são abertos e não são investigados pela falta de estrutura da polícia? Foi o caso de São Paulo. Mais de 10 mil policiais civis em falta no sistema no estado. Então, a polícia não consegue investigar. O CAPS tinha marcado reuniões, a família não foi. Por que ninguém foi atrás dessa família? Se uma família que tem um sinal claro de que algo pode acontecer, não compareceu, você tem que ir atrás. Blumenau, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas, ele já tinha esfaqueado o padrasto, ele já tinha esfaqueado um cachorro. Um histórico. Ele estava solto. E aí a questão da noção da questão do... Que eu sempre digo, que eu falo que é a questão da lei. A lei no nosso país é muito mal aplicada. Porque assim, eu não estou falando isso para crimes pequenos. Eu estou falando para crimes hediondos ou que há um sinal de que algo errado vai acontecer. É preciso o sistema judiciário, os juízes, e aí é uma crítica ao judiciário, descerem aqui, entenderem o que está acontecendo aqui embaixo, porque às vezes eu tenho a sensação que os juízes estão sentados nas suas cadeiras e não têm a mínima noção do que está acontecendo com a sociedade. Porque você vê criminosos, e eu vou pegar aqui André do Rap, que foi solto pelo Marco Aurélio. Gente, aonde já se viu o ministro Supremo soltar um criminoso altamente procurado? Fora outros casos que acontecem diariamente de juízes. Tem muito juiz bom, tem muito juiz que faz o seu trabalho, mas às vezes o juiz só olha a lei aqui, sabe? O frio da lei. Ah, não tem antecedentes. Ah, mas ele matou 3, mas não tem antecedentes, posso soltar. Feminicídio, quantas vezes a gente vê isso? Explorando até o assunto das escolas, feminicídio, a epidemia que o Brasil vive hoje. Ameaça a mulher, mas aí não vai preso. Xinga, ameaça, stalkeia, segue, até que ele mata. Exatamente. E aí... O que foi feito antes para impedir? Nada. Não foi feito nada. Não foi feito nada. Aí você cria instrumentos que não funcionam. Que infelizmente. Que eu vou falar aqui que é só para inglês ver. É o jargão popular. Que só funciona na propaganda. No dia a dia não funciona. E a gente fica aqui. E aí, grava esse programa aqui, ouvinte. Se a gente continuar da situação que a gente está, daqui 10 anos, quem estiver aqui nessa bancada vai estar falando a mesma coisa. Como estava falando há 10 anos atrás. Só que com os números muito piores. Exatamente. Com histórico de ataques em escolas muito maiores. E a gente não quer isso. A gente não quer que o Brasil viva um cenário que os Estados Unidos vive.
Que é de ataque em escola constantemente. E a gente não tem que pode. começar agora, né? A ação é agora, para não se tornar o que se tornou os Estados Unidos. Vamos atualizar só como é que tá a investigação lá em Santa Catarina? Porque o autor do ataque que matou 4 crianças em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, vai permanecer atrás das grades por tempo indeterminado. Ontem, o assassino passou por uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. As investigações sobre a motivação do crime, se houve ou não participação de outras pessoas, avançam com a análise do celular e do computador dele. A polícia quer entender como o crime foi planejado e traçar um perfil do homem de 25 anos que se entregou logo após o ataque. O assassino já tinha várias passagens pela polícia por briga em uma casa noturna, esfaquear o padrasto, porte de cocaína e ferir um cachorro. Em entrevista a José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes, o delegado responsável pelo caso, Rony Esteves, revelou detalhes do depoimento do assassino. A intenção inicial dele era matar 30 crianças. Isso só não aconteceu porque as professoras foram valentes, né? Elas partiram para cima dele, né? Para cima das crianças, para tentar amparar as crianças. Foi quando ele teria se assustado, né? Muito grito, e se evadido, né? Então é um perfil que vai ser analisado por um profissional, né, da área, mas a gente pode apontar que é uma pessoa muito fria, que estava decidida a fazer o que fez. As aulas serão retomadas na semana que vem e o prefeito de Blumenau já anunciou medidas para melhorar a segurança das escolas. Na lista está a instalação de câmeras de monitoramento para controlar a entrada em todas as unidades educacionais, públicas e particulares, explica Mário Idelbran. Fazer uma visita em cada uma das nossas 125 unidades escolares para acompanhar e ampliar o monitoramento. Vamos instalar câmeras ligadas com a Polícia Militar e com a nossa central de controle operacional da Prefeitura para que a gente possa monitorar a entrada e saída das pessoas nas escolas também. Vamos fazer todo um trabalho de contratação de uma equipe multidisciplinar de psicólogos e profissionais para ampliar essas ações de acompanhamento às famílias em situação de tragédia e também apoiar os nossos professores na identificação de situações de distúrbios, até dentro das próprias crianças, para que a gente possa intervir. O prefeito Mário Idelbran cobrou a punição exemplar do assassino das 4 crianças e se declarou favorável às mudanças na lei para casos como o da creche Cantinho Bom Pastor. Nós precisamos discutir a mudança da legislação. Não é possível que daqui a 15 anos ou 20 anos esse cidadão esteja solto nas ruas novamente. Ele tem 25 anos, vai estar com 55 anos e com toda uma condição ainda, ou que seja 65, de cometer crime, de cometer atrocidades como essa. Então, a gente precisa discutir legislações mais rígidas em relação a isso, que deem a condição de que indivíduos como esses nunca mais retornem ao convívio social e, ao mesmo tempo, a gente tenha legislação que puna aquele que ameaça, que puna aquele que venha a tentar ou levar, inclusive, uma faca, um facão, um revólver para dentro de uma escola. E isso tem que ter uma legislação mais dura em relação a isso. Enquanto a legislação não for dura e não for severa, a gente vai continuar fazendo o que a Polícia Militar faz, vivendo prende e solta, prende e solta. Esse indivíduo, segundo as informações, teve 4 boletins de ocorrência e alguns até de atentado contra a vida. Então, e estava solto na sociedade. O criminoso vai responder por 4 homicídios triplamente qualificados e outras 4 tentativas de assassinato. Depois da tragédia, os pais dos alunos da creche Cantinho do Bom Pastor, como o metalúrgico Alilson de Marco, buscam força e inspiração. A poeira vai assentar, aí a gente vai ver. Mas tem que voltar a estudar. Segunda-feira é um novo dia, começa tudo de novo. Então vamos torcer, vamos esperar para ver. Ontem as 4 crianças foram enterradas em Blumenau. Em meio a tanta dor, tem uma boa notícia. As 4 crianças feridas que estavam internadas tiveram alta e já estão em casa. A gente deixa aqui o nosso abraço para esses pais e todo o nosso desejo de força, porque não há dor maior, não. Bom, vamos aqui para os ouvintes. Vamos ver o que os ouvintes estão participando aqui. O Marcos mandou para a gente aqui. Olha só. Pior que a oposição não apontar os erros do governo é o atual anular ou alterar medidas tomadas pelo anterior, só para demonstrar força, poder e por pura birra e interesses desonestos, prejudicar justamente a população mais carente. É o caso do marco do saneamento. Marcos, o que você acha, Bárbara? A gente vem acompanhado algumas reversões de medidas que o Lula já anunciou que vai fazer.
O nosso ouvinte falou do marco do saneamento. Tá muito em voga a questão do MEC, o novo ensino médio, que aí a gente não está falando aqui nem do Bolsonaro, né? Do Temer ainda, mas que vão entrar em revisão. A gente tem decretos revogados que tratam de armas, meio ambiente, educação com deficiência e outros temas. Bolsonaro disse em 2019 que ele podia editar decretos, instrumentos normativos, mas agora essas ações já foram tiradas pelo governo Lula. Eu vou trazer só uma fala do ex-presidente Bolsonaro dizendo sobre isso também, sobre como ficar com a caneta na mão, muito perigoso, dependendo do que a pessoa deseja, né? Bolsonaro disse, com a caneta eu tenho muito mais poder que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis, eu tenho o poder de fazer decretos. Logicamente, decretos com fundamento. A gente não está aqui defendendo ninguém. Qualquer medida que seja é preciso ser mantida se for boa para a população, mas o que a gente vê muitas vezes é uma briga de decreto de quem tem mais poder, né? Revogo porque eu posso, porque eu não quero. A gente falou isso também em relação aos sigilos, outras coisas que foram alteradas, mas já que a gente está falando do licenciamento ambiental para obras, projetos assim, eu vou defender uma parte desse revogaço que eu achei muito benéfica, não sei o que o Thiago acha, que foram as revogações ambientais. Nesse sentido, acho que foram revogações necessárias. Era preciso ter feito essas revogações, porque havia um avanço de desmatamento, principalmente na Amazônia brasileira. Mas eu concordo com o Marcos que algumas coisas que foram revogadas, por exemplo, a lei das estatais. Eu não acho que a lei das estatais devia ter sido revogada para colocar, e vamos colocar aqui, um afiliado político do Lula, que é o Aloysio Mercadante, que está no BNDES. E isso eu não concordo, acho que foi um erro do governo, um erro estratégico do governo. Critico, porque a lei das estatais foi criada exatamente para tentar dar um pouco mais de autonomia e privilegiar pessoas que têm cargos já de carreira dentro dessas estatais. E eu acho que isso é importante para qualquer empresa, principalmente uma empresa pública. Então, acho que há essa necessidade. Aí o pessoal vai questionar, mas e a Petrobras? A Petrobras não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa de controle público, só para vocês terem uma ideia. Quer dizer que o governo é o maior acionista e, portanto, define quem é o presidente. Vamos supor, eu e a Bárbara temos uma empresa, a Bárbara é a maior acionista, então ela pode definir quem vai comandar a companhia. Eu tenho direito a voto, mas não consigo vetar esse tipo de escolha dependendo o tanto de votos que eu tenho. É só para deixar claro que a Petrobras não se encaixa na lei das estatais. Mas empresas que foram tiradas da lei das estatais e que a gente pode discutir se não mereciam ou não ser privatizadas. Correios. É uma discussão que precisa ser feita. É uma discussão que precisa ser feita. E foi uma medida tirada simplesmente. Bolsonaro colocou, eu vou e tiro. Mas é uma medida que deve ser feita. Agora, a gente precisa dizer também que o Lula não foi eleito de forma surpresa. Ele defendeu isso na campanha. Isso é uma coisa que ele que ele foi defendeu. eleito pela maioria da população defendendo isso, é o que a gente falava dos juros também, né? Sim. Ele nunca enganou Que ele era contra- que ele era contra a privatização. Ele é a favor de estatal. Então, também, a gente já sabia disso. Quanto ao marco do saneamento, só para entender, ontem foram assinados 2 decretos que modificam o marco legal do saneamento. Basicamente, o que esses 2 decretos determinam? Que as empresas estatais, que são as empresas estatais? Por exemplo, a Sanasa, em Campinas, é uma empresa pública, a prefeitura tem 99% das ações, mas dizem que é uma empresa de economia mista. Capital misto, né? Mas 99% é controle da prefeitura. O acionário. Então, o que acontece? Essas empresas que têm controle público, estatais, departamentos de água e esgoto, vão ter ali uma preferência caso não consigam atingir as metas estabelecidas pelo marco legal do saneamento. Porque o que ia acontecer? A empresa não atingiu a meta, teria que ter uma troca da empresa. Mas para muitos municípios isso é muito complicado. Imagina um município pequeno que tem um departamento de água e esgoto. Então o governo abriu uma exceção. E, segundo especialistas, a outra mudança também acaba com a norma. Aí o pessoal fala aqui muito que o governo do presidente Lula não gosta de parcerias público-privadas. Essa lei beneficia parcerias público-privadas. Acaba com o limite de 25% do contrato de concessão ser subdelegado para parcerias público-privadas. Agora não há um limite.
então fica mais fácil para negociar. Inclusive, no Supremo Tribunal Federal, tem uma ADI, que é uma ação de inconstitucionalidade sendo julgada referente a isso, ao modelo de contrato que foi feito na Paraíba, em que as empresas privadas que fazem operação de água e esgoto questionam o modelo adotado pelo governo da Paraíba, que se baseia no marco legal do saneamento. Então, a gente não tem que... Às vezes a gente demoniza algumas mudanças, mas o setor está comemorando as mudanças. Então, a gente precisa entender o que o setor... Cada setor deseja. Porque às vezes a oposição ou alguns políticos fazem um carnaval em cima de algumas coisas e não é bem isso. Quem está lá, por exemplo, agora o varejo está do lado do governo para derrubar a taxa de juros. A gente comentou aqui no Bastidores, Luciano Hang e Lula estão no mesmo lado. Então, principalmente agora, com a taxação de impostos de empresas da China, exatamente, que vendem sem pagar nada no Brasil. Exatamente, então tem esse ponto. Bom, Bárbara, tem uma mensagem para você aqui. Ai, meu Deus. Adriano Vermelho. Fica, Bárbara. Querido, obrigada, viu, pela sua participação e pelo carinho. Um beijo, boa Páscoa para você. Vou ler aqui a ponderação que ele fez, porque ele falou assim para mim, olha, Tiago, sabe por que os políticos, ao invés de formular textos para o embate no plenário, preferem gravar vídeos para redes, os novos políticos? Porque os eleitores que eles precisam e devem, entre aspas, seus mandatos estão lá. E minha querida Bárbara, eu falei a verdade, vocês são lindos. Adriano Vermelho aqui. Adriano, eu concordo com você que esses novos políticos, a gente chamar assim, foram eleitos principalmente com essa base das redes sociais. Só que assim, né, gente? Não dá pra atuar como deputado pela rede social, né? Então, eu acho que a sua visão tá corretíssima nesse sentido. Com certeza. O deputado sobe no plenário e ele, às vezes, nem vai falar sobre o que está sendo discutido. Vai falar de outro assunto. Ele vai falar de um assunto que está rendendo na internet, porque ele quer que aquele corte esteja lá. Então, assim, o interesse público, ele também não é só o interesse digital, né? A gente quer projetos votados, interesses dentro de cada proposta, e isso é cada vez mais raro, infelizmente. Exatamente. Olha, o Pedro de Campinas, da Vila Industrial, mandou a mensagem aqui, olha. Bom dia, Thiago. Cadê a Rose e o Edmilson? A Rose deixou o Grupo Bandeirantes, foi para um novo desafio, logo nas redes sociais. Vocês vão saber aí do novo desafio de Rose Guglielminetti. O Edmilson também nos deixou, voltou para aposentadoria, tá curtindo a vida agora. Vai passear bastante. Viajando, sem dúvida nenhuma, duas grandes baixas, dois grandes nomes do jornalismo político aqui de Campinas, mas ele manda aqui, ó. Com vocês dois, voltei a ouvir a Band Campinas. Obrigada pela sua audiência. A gente, claro, segue aqui tentando manter o legado desses dois grandes nomes que passaram por esses microfones, que muito nos orgulharam, e estamos super felizes com a sua audiência. Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, a gente vai seguir aqui no Bastidores do Poder. O pessoal da técnica vai preparar aí, que eu vou pegar eles de surpresa de novo. Porque a gente vai ouvir aqui sobre a questão do DPVAT. É um boletim da repórter Ana Paula Rodrigues, que vai contar pra gente que os motociclistas continuam sendo as principais vítimas do trânsito em todo o país. Um levantamento baseado no pagamento de indenizações mostra que os motociclistas seguem como as principais vítimas do trânsito no país. Os dados foram divulgados pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT aos cidadãos. 76% dos pedidos de indenização feitos nos últimos 2 anos são relativos a acidentes que envolvem motos. Do total de pagamentos entre janeiro de 2021 e março deste ano, mais de 23% foram para acidentes que resultaram em morte, 62%, a maioria, para indenização por invalidez e 14,5% para o custeio de despesas médicas. Em todo esse período, os 3 estados que realizaram mais solicitações foram São Paulo, com 86 mil pedidos de indenização, seguido de Minas Gerais e Ceará. Há 3 anos consecutivos, o DPVAT deixou de ser cobrado no licenciamento de veículos no Brasil, sob a justificativa de que há valor suficiente em caixa para atender aos acidentados. O acesso à indenização é gratuito e pode ser solicitado pelo aplicativo DPVAT Caixa. 11h28. Vamos dar mais uma atualizada nas estradas aqui da nossa região, porque chove em alguns pontos aqui da nossa região. É bom redobrar a atenção. Olha, na Bandeirantes, trânsito congestionado na chegada a São Paulo, do quilômetro 21 ao quilômetro 26.
Na Anhanguera também tráfego congestionado em Jundiaí, na pista expressa. Então, fica atento para quem está indo aí para Jundiaí. Isso é no sentido capital interior. Então, quem está vindo para cá, no caso, né? Quem vai sair de Jundiaí vai vir para Campinas, e o sinal da Bandeirantes pega até em Campinas, até em São Paulo, no 85,7. Às vezes eu vou com o rádio ligado até em casa, que eu moro na zona sul da capital. Bandeirantes, também trânsito congestionado na altura de Jundiaí, capital interior. Também tráfego congestionado em Itupeva. Bandeirantes é um péssimo caminho hoje, então opte pela Anhanguera que você vai fazer um melhor caminho nesta manhã aqui na nossa região. No corredor Dom Pedro a situação é mais tranquila, o motorista... O corredor Dom Pedro, que é uma avenida da cidade de Campinas, que rodovia não dá nem mais para falar, é uma avenida. Bom, Bárbara, 11 horas e 29 minutos. Daqui a pouco você tá no ar, né? Com Acontece? Já, 13h. Eu deixo aqui o convite para quem estiver em Campinas, na região. 13h a gente vem trazendo a cobertura completa das rodovias. Tem Boi Falou ao vivo, que a gente vai mostrar como tá a festa. Vamos falar também da vacinação. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começa segunda em todo o país. Vamos trazer bastante coisa. Então vem aí o esporte aqui na Rádio Bandeirantes. Na tela da Band tem Acontece, 4h, Brasil Urgente. 6h50 da tarde aí, 6h50 da tarde, da noite, Band Cidade, aí você fica a sua opção. Segundo o pai Google aqui... É noite. É noite. Tanto faz, a gente diz aqui. Tanto faz aqui, porque eu chamo que o Google às vezes tira algumas dúvidas, a gente procura um site. Dores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você.